Cumprimento os irmãos, eu não consegui encontrar com todos eles antes da manhã, mas é um prazer a gente estar junto aqui. Cumprimento também os irmãos que nos assistem de longe, remotamente. Dou graças a Deus por este mecanismo eletrônico que permite que a gente esteja junto e separado. Eu já comentei várias vezes com os irmãos aqui a passagem que nós lemos durante a liturgia. Deus entregando a Moisés e Moisés transmitindo ao povo os 10 mandamentos. Calvino comenta que Deus escreveu com a própria mão dele, com o próprio dedo dele, os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E o Calvino diz que do primeiro ao 4º mandamento estavam na primeira tábua e do 5º ao 10º na segunda tábua. Eu não sei se isso é verdade, se o Calvino inventou essa história, mas didaticamente é perfeita, porque do primeiro ao 4º mandamento fala da relação nossa com Deus, e do 5º ao 10º fala da nossa relação com os outros seres humanos. É o que o nosso pastor gosta de chamar de relação vertical, eu com Deus, e horizontal, eu com vocês, vocês comigo. Quando os fariseus foram tentar Jesus e perguntaram para ele qual era o maior dos mandamentos, Jesus magistralmente resumiu a lei, dizendo que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Quer dizer, Jesus, do alto da autoridade dele, confirmou essa divisão, relações horizontal e vertical. Esse é o mesmo Jesus que disse que não veio para mudar a lei, que ele veio para cumpri-la. O que quer dizer isso? Dizer que a vontade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, abrange todas as esferas da nossa vida. Nós não podemos ser cristãos piedosos se nós nos esquecermos dos nossos irmãos que passam necessidade. Não podemos só nos dedicar à caridade, ao amor ao próximo e esquecer de Deus que está no alto. O amor de Deus, o cuidado dele conosco, a preocupação dele conosco abrange todas as esferas da nossa vida. Não há nada que seja nosso em particular longe de Deus. Nós lemos hoje os 10 mandamentos. É um código legal, uma lei. A lei de Deus para conosco. Aqui em São Paulo nós somos obrigados a obedecer um monte de leis. A lei que mais me incomoda é o Código de Trânsito. Se eu não obedeço às leis do trânsito, eu sou multado. Posso até perder a minha carta de motorista, minha carteira nacional de habilitação. Já aconteceu comigo. Tá? Eu comprei um carro novo e ele corria muito. Não era eu que corria, era o carro que corria. Perdi a minha carteira. Rigor do legislador? Não. Cuidado do legislador para com o nosso comportamento no trânsito em relação a mim mesmo, a não me colocar em perigo, não me arriscar desnecessariamente e a não colocar em perigo a vida do meu próximo. Os 10 mandamentos são exatamente isso, um código legal regulando a minha vida e a minha relação com os próximos. São 10 mandamentos. O mais incômodo, do meu ponto de vista, é o 4º mandamento, que o pastor ressaltou hoje na leitura da liturgia. Eu vou repetir. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho,
nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, e por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção é que esse 4º mandamento fica espremido entre a nossa relação vertical com Deus e a nossa relação horizontal com o próximo. Vocês veem a preocupação do Senhor com o servo, com a serva, com o animal, com o estrangeiro, com todas as outras pessoas. Ele não só trata da nossa relação vertical, ordenando obedecer o 7º dia, o dia de descanso, mas cuida de que nós não descansemos à custa dos outros. Relação horizontal e vertical. E aí aparece o primeiro motivo de incômodo. Nós não guardamos o sábado. Nós estamos aqui guardando o domingo. Será que as testemunhas de Jeová, os judeus, os mórmons, os adventistas, estão mais corretos do que nós? Claro que não. Mas, por incrível que pareça, meus irmãos, isto é motivo de incômodo e de desconforto para muita gente. Muita gente que lê literalmente a Bíblia acha que o mandamento é guardar o sábado. Então, nós precisamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes de vir para cá, eu fui consultar a minha Bíblia, New International Version. A Bíblia NIV é uma tradução muito cuidadosa do hebraico, do aramaico e do grego para o inglês moderno. E eles se preocuparam não só de manter a fidelidade textual, como também de tentar recuperar a poesia que existia na literatura hebraica. Todos os livros hebraicos foram escritos em versos, porque em verso é muito mais fácil da gente memorizar qualquer coisa. E lá, onde no nosso diz, lembra-te do dia do sábado, para o santificar, lá diz, lembra-te do dia do sabá do Senhor. Não é o sábado. Sábado em inglês é Saturday. Ele manda guardar o sabá do Senhor. A nossa Bíblia traduziu sabá por sábado. Mas sabá não significa sábado, significa descanso. A raiz do verbo é cessar. Nesse dia tinha que cessar todo o trabalho diário. Nas outras línguas, a véspera do domingo não é sábado. Em inglês, que nós estamos comentando, é Saturday. Só é sábado, italiano, espanhol e português. Em inglês, francês, saxão, alemão, é o dia de Saturno, o Saturday. Então, essa questão de guardar literalmente o sábado começa sendo um problema apenas de linguagem. Outra consideração que eu quero fazer. As pessoas, televisão, os meios de comunicação, se referem ao sábado e ao domingo como o fim de semana. Não é isso? Então, o domingo não é o começo da semana, é o fim de semana. Se eu começar a contar a semana na segunda-feira, outro problema de linguagem. Quer dizer, em nenhuma outra língua, a segunda-feira é segunda. Em inglês é Monday. Falo do inglês porque é a língua mais familiar para todos nós. É Monday, dia da lua. Eu viajo muito, você sabe disso. Minha profissão, as minerações estão todas no Pará, no Rondônia, no Amazonas, na Bahia, Mato Grosso. Então, eu fico a semana toda fora. Foi a vida toda assim. Quando eu voltava na sexta-feira para casa, o sábado e o domingo eram preciosos para mim. Primeiro porque eu via minha mulher e meus filhos. Tinha ficado afastado deles, morrendo de saudade durante toda uma semana. E no domingo, eu vinha para a igreja, venho para a igreja, congrego com os irmãos, que é a minha segunda família, meus segundos amores. Então, são dias preciosos para mim. Dia especialmente precioso para mim. Na segunda-feira, amanhã já começa. Eu caio na real, caio na realidade.
dureza de trabalho, meus irmãos. Muita luta, muita cansaço, muita oposição, muito questionamento. Começa a minha semana na segunda-feira. Se eu começar a contar na segunda-feira, o 7º dia é o domingo. Não estou transgredindo mandamento nenhum. E essa questão de guardar o domingo aconteceu desde o começo dos primeiros cristãos. Os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, eram todos judeus. Eles guardavam cuidadosamente toda a lei. Então, no sábado, eles iam ao templo ou à sinagoga. No domingo é que se reuniu, no começo nas casas de um dos irmãos, onde a igreja era na casa de um dos irmãos, e aí congregavam, aí participavam da Santa Ceia, aí cantavam hinos, estudavam a palavra e adoravam o verdadeiro Deus. A palavra domingo vem do latim Dominicus Diem. Dominicus é do Senhor, dia do Senhor. Quer dizer, desde aquela época muito antiga, o domingo é o dia do Senhor. Tá? Outra razão. Jesus ressuscitou no domingo. Ele veio ao nosso encontro, veio ao encontro da igreja no domingo. Então, guardar o domingo é guardar um dia cheio de simbolismo. No domingo é que nós vamos ao encontro do nosso Deus. No domingo é que nós vamos ao encontro de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu morei muitos anos em Botucatu. Botucatu ficou famosa agora porque todo mundo lá foi vacinado. Tá? Por que foi vacinado lá? Porque é um centro médico muito importante. Antigamente era o Hospital da Tuberculose, que depois foi transformado na Escola de Medicina da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. Tem hospitais de todas as especialidades, tem médicos de todas as especialidades lá. Na igreja que eu congregava, eu fui diácono, fui professor de escola bíblica nessa igreja, havia muitos médicos, enfermeiras, atendentes, outras pessoas que tinham plantão ao domingo. Como fazer? Perdeu o emprego por causa de não ir ao plantão? Ir ao plantão e transgredir a lei do Senhor? Isso era um problema real para muita gente. E é também aqui para os militares. Os militares, bombeiros, policiais do Exército, todos eles têm plantão no domingo. O nosso pastor, saudoso reverendo Nilson Salles, grande homem de Deus, resolveu a questão. O mandamento é: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Descansar no 7º. Tá? O mandamento dele era reservar um dia para o culto, para o louvor, para a adoração do Senhor, independentemente se fosse o domingo. Quer dizer, o reverendo Nilson permitia que o seu rebanho trabalhasse o domingo. Não via pecado nenhum disso, mas exigia a guarda de um outro dia para a dedicação, para a adoração, para louvor ao Senhor. Tá? A questão, então, não é qual o dia da semana a guardar. A questão é reservar um dia de guarda durante a semana. Última consideração. O mandamento não consiste apenas em descansar no 7º dia. Ele manda a gente fazer todo o nosso trabalho nos 6 dias. O nosso Deus não gosta de ociosidade, não gosta de gente vadia. Ele quer que o nosso trabalho esteja cumprido nos 6 dias que nós temos para fazer isso. Bom, depois de tanta conversa, eu chego ao tema da nossa reflexão. Agora que eu vou começar. Olha, gente, cara chato, né? Isaías, capítulo 58.
Isaías é o primeiro dos profetas maiores. Vem logo depois dos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. É o primeiro dos profetas maiores. Então, é fácil de achar. Está um pouquinho no meio à direita da nossa Bíblia. Eu queria ler 58, capítulo 58, versos 13 e 14. O que o Senhor fala através do seu grande profeta? Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos. Olha lá. Honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vantagem, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías, capítulo 58. O período que antecede esses versos, começa no verso 3, fala especificamente do jejum. Mas eu entendo que um é continuação do outro. O período que antecede fala de um dia totalmente dedicado ao Senhor. Fala o que Deus entende por um dia totalmente dedicado a Ele. Vamos ler, irmãos, Isaías 58, versos 13 a 11. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça o vosso trabalho. Resposta do Senhor. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Isto é a essência do que o Senhor quer sobre um dia totalmente dedicado a Ele. Um dia voltado para o amor a Deus e para o amor ao próximo. Relações horizontais e verticais. Perfeitamente cumprida. No Velho Testamento, o rigor era extremo. Todo e qualquer trabalho era absolutamente proibido. Tem uma passagem em Números,
lá no deserto, conta o caso de um homem que foi surpreendido ajuntando lenha no dia de sábado. O que aconteceu com ele? Foi condenado à morte e apedrejado. Morte por apedrejamento. No tempo de Jesus, haviam regras expressas sobre o que era permitido e o que era proibido fazer no dia do sábado. Jesus, muitas vezes, se insurgiu contra os fariseus por causa disso. Era proibido acender o fogo para cozinhar. A caminhada no dia do sábado não podia exceder 2.000 côvados, quer dizer, 1.200 metros. Se eu fosse um judeu ortodoxo, eu não podia vir a pé da minha casa para cá. 1.200 metros para vir, 1.200 metros para voltar. Eu teria estourado a minha cota de caminhada. E em Israel, existem muitos judeus ortodoxos. E eles têm que conviver com essas regras. Então, no sábado, o elevador sobe, fica subindo e descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, parando e abrindo as portas em todos os andares. Você está no 10º andar, quer ir para o térreo, você entra no elevador, para no 9º, para no 8º, para no 7º, abre porta. Para quê? Para você não ter o trabalho de trabalhar apertando o botão. É frescura para mim. Honestamente, me desculpe, mas é um exagero. Andar, entrar no elevador, sair do elevador, ir passear, eu posso. Eu não posso apertar o botão. Eu queria saber se eles podem acender o fogo no fogão a gás. Eu acho que não. Está proibido. Agora, se o fogão for elétrico, eu acho que pode. É só girar a tomada. Vocês veem, é um exagero. Quando, ainda em Botucatu, eu frequentei aquela igreja durante muitos anos, né? Uma época, fui superintendente da escola dominical. E no domingo, dia do professor, eu saí correndo para comprar flores e oferecer à professora mais velha, homenageando através dela todos os demais professores. Ela recebeu e caiu de foice em cima de mim. Me esculhambou publicamente na frente de toda a igreja, porque eu tinha comprado e vendido no sábado. Eu tinha ofendido a regra do Senhor, comprando e vendendo. Vocês veem o ponto de vista. A família dela vivia do comércio. Então, comprar e vender era uma atividade lucrativa. Eu, a vida toda, trabalhei em engenharia, eu trabalho na prestação de serviços. Comprando e vendendo, eu não estou tendo lucro nenhum. Eu não atentei para aquilo lá. Para mim, trabalhar, proibido, é trabalhar para ganhar dinheiro. Tá? No domingo, eu não atendo telefonema dos meus clientes, dos meus patrões, dos meus associados. Eles já sabem disso, agora até estão parando de me telefonar no domingo. No domingo, eu não ligo o computador para ver os meus projetos. Na segunda-feira em diante, sim. Proibido para mim é trabalhar para ganhar dinheiro. Meu entendimento, tá? Eu não estou impondo isso aí para ninguém. Cada um de vocês tem que pensar no que vai fazer. Cuidar do jardim. Botucatu tinha uma casa com jardim belíssimo. Assar uma carne para mim, para os meus filhos, para os meus convidados. Jogar bola, jogar futebol, recreativamente, nadar, brincar com eles. Para mim não é uma atividade. É um descanso, faz parte do meu lazer. Agora, isto também é controverso, gente. Não sei se vocês assistiram Carruagens de Fogo, dos filmes mais lindos que eu já vi. Quem não assistiu, lição de casa. Por favor, Carruagens de Fogo. Em inglês é Fire Chariots. Fire Chariots. É a história de um missionário, de um pastor escocês, chamado Eric Liddell. Eric Liddell era um grande atleta inglês. Na realidade, ele é escocês. Vivia na Escócia. E nas Olimpíadas de 1920, ele é escolhido para fazer parte do Comitê Olímpico inglês. E vão lá para, acho que era na França, vão para a França para disputar as Olimpíadas. A especialidade dele era os 100 metros rasos. Não sei se vocês acompanham o esporte.
100 metros rasos é um esporte de explosão. O cara corre 100 metros. Então, alguns segundos apenas. A prova dos 100 metros rasos cai no domingo. E ele se recusa terminantemente a disputar a prova olímpica, representando o país dele, porque era o dia do Senhor. As pressões são imensas. Até o príncipe de Gales, quer dizer, o filho da rainha, vai pressioná-lo para correr. E ele é irredutível. Então, eles fazem uma solução de conciliação. Um outro atleta corre nos 100 metros rasos e ele vai para os 400 metros. É uma prova completamente diferente. Uma prova muito mais de resistência do que de explosão. O que acontece? Ele vence a prova dos 400 metros rasos, bate o recorde e leva a medalha de ouro para a Inglaterra. Trabalhando, correndo completamente fora da especialidade dele. Quem for assistir esse filme vai prestar atenção também na música. A música é de um compositor grego chamado Vangelis. É o mesmo tema do nosso hino 308. Os que confiam no Senhor com águias serão, correrão e sem fadigas, voarão até as alturas. Música, filme, história, tudo uma coisa linda, linda, linda. Então, meus irmãos, concluindo, vamos obedecer o quarto mandamento, fiel, mas criteriosamente. Guardar um dia da semana. Se não puder ser o domingo, tomar um outro dia para descanso, um outro dia para dedicação total ao Senhor. Nunca deixar de fazer isso. Nesse dia de descanso, nesse dia do Senhor, regozijarmos nele, buscarmos as coisas do alto, considerando deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, honrando-o, deixando de seguir os nossos caminhos, deixando de fazer a nossa própria vontade, deixando de falar palavras vãs, como recomendou Isaías. Finalmente, Jesus não aboliu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos continuam perfeitamente válidos. Diferentemente dos judeus do Velho Testamento, coagidos a observar cada um dos mandamentos, coagidos pela lei, no nosso caso, o Espírito Santo produz a obediência voluntária. Nós somos capacitados não por nós, pelo Espírito Santo. E Jesus quer que nós obedeçamos aos mandamentos de Deus, não mais por temor ao castigo, mas por amor e gratidão a Ele. Amém, meus irmãos?